Buenas, me conta aí, você tem ideias incríveis para, por exemplo, criar imagens, mas trava porque não sabe desenhar ou porque não manja nada de design? Pois é, esse vídeo aí é para você, cidadão, cidadã de bem, que não quer perder horas e mais horas, primeiro aprendendo e depois tendo que executar a criação de imagens no Photoshop. Hoje eu vou te mostrar 5 IAs que vão transformar você em um verdadeiro artista. Tipo, você descreve o que você quer e a IA cria imagens profissionais. Então fica comigo se você quiser se sentir um designer de verdade. Como eu sou professor e mentor, eu converso diariamente com muita gente e vejo diversas dessas pessoas com ideias legais, mas que não conseguem tirar elas do papel porque acham que precisam fazer aquele cursinho de 1000 horas de Photoshop antes. Eles veem um post bonitinho lá na internet e ficam pensando, poxa, eu nunca vou conseguir fazer algo assim. E sabe qual é o resultado? Realmente desistem, realmente não conseguem fazer aquilo. Então ficam com um feed feio, com imagens genéricas e a marca e a rede social nunca saem do lugar. Sabe qual é a sacada? Você não precisa ser um artista, você não precisa ser um mestre em Photoshop, você só precisa saber descrever o que você quer e para IA certa que ela vai fazer toda a mágica. Isso aí, para IA certa. Eu vou te mostrar aqui que existem várias IAs que geram imagens, mas dependendo do tipo de imagem, uma é melhor do que a outra. Então chega de depender dos outros, chega de pagar caro por designers. Hoje eu vou te mostrar 5 IAs que vão te dar o superpoder de criar imagens profissionais em minutos. Você vai aprender aqui a criar imagens únicas para o seu projeto, a desenvolver uma identidade visual para sua marca, a gerar ilustrações sem gastar nada e muitas outras dicas mais. Pensa comigo, quanto custa um ensaio fotográfico profissional? Milhares de reais, certo? Com a IA você pode fazer de graça. Quanto custa um designer bom para criar uma identidade visual para você? Também milhares de reais. Agora vamos pensar então nesse lance de investimento. Se você fosse comprar uma iluminação, uma câmera profissional para fazer ensaios, não sairia por menos de 10 mil reais. E além desse investimento de dinheiro, tem também o investimento em tempo para aprender e depois para executar esses ensaios. É um custo praticamente inestimável de tão alto, principalmente para quem está começando. Com IA, esse custo é praticamente zero, você cria em minutinhos e a curva de aprendizado ela é excelente. Sabendo disso, será que vale a pena você continuar com o visual amador enquanto seu concorrente está criando imagens incríveis? Fica comigo que eu vou te mostrar como sair dessa. A Midjourney foi a primeira IA geradora de imagens que eu usei no ano de 2023. A primeira imagem que eu gerei foi de uma menina numa floresta segurando um coelhinho. Lembro como se fosse hoje o meu susto. Eu quase não acreditei no que eu vi porque eu, na época, era um dos céticos da IA. Eu achava realmente que era verdade. A frase que eu ouvia dos meus professores na faculdade de publicidade, que falavam coisas do tipo, uma IA jamais vai criar como um ser humano, como um homem. Cara, mentira deles, tá? Não só criou lá em 2023, como agora em 2026, tá criando coisas inclusive melhores do que os humanos. Mas bora falar de Midjourney. Ela foi treinada basicamente com imagens cinematográficas, por isso que ela é mais criativa e estética. Mais criativa, por exemplo, do que Flux, GPT, Gemini, etc. Você só precisa descrever a cena, o estilo de iluminação e a IA faz para você. É tipo ter um fotógrafo profissional trabalhando para você. Por exemplo, vou colocar um prompt aqui, como aquele que eu falei que eu criei em 2023, a gente vai pedir para gerar essa imagem aqui da menininha com o coelho. E olha só que resultados bacanas a Midjourney me entregou. Realmente bastante foto realista e principalmente bastante cinematográfico. Ou seja, quer imagens mais artísticas, mais imagens de cinema mesmo, a Midjourney ainda é a melhor opção. Tenho inclusive um aluno chamado Alexandre que está criando capas para álbuns de música, para o Spotify, para ter esses streamings de música usando inteligência artificial. Dá uma olhada que bacana é o trabalho dele. Oi gente, eu sou Alexandre do Carmo, sou aluno e faço parte do curso IA Arts. Sou um designer gráfico, eu me formei em designer gráfico em 2011 e de lá pra cá eu estudei vários cursos assim a ver com a área e tal. E foi pelo Instagram que eu conheci o curso. Eu vi que lá abordava sobre inteligência artificial, eu vi que podia melhorar meus trabalhos, que estava precisando dar uma melhorada. Então aqui estão 4 trabalhos que eu fiz no Midjourney, usei todo o conteúdo do curso e consegui fazer essa arte, né? Antes eu cobrava de 400 a 600 reais. A primeira arte que eu fiz, a primeira capa aqui que eu fiz, eu conseguia cobrar 800 reais. Sendo que eu podia cobrar um pouco mais, mas assim, eu fui com calma, fui a primeira capa assim, né, que eu cobrei um pouco a mais do valor do que eu trabalhava antes. Tanto que essas outras 3 artes, 3 trabalhos que eu fiz, eu cobrei 1.700 cada. E assim, os clientes, quando eu fiz o brainstorm com eles lá,
foi ok pra eles. Eu indico sim esse curso. Foi estudando ele também que eu aprendi a mexer com inteligência artificial. Foi onde melhorou todos os meus trabalhos. E uma coisa importante foi aumentar o valor do meu trabalho. Porque antes eu cobrava 400, 600 reais. E agora eu consigo cobrar de 800 a 1.700, foi o último trabalho que eu fiz, eu consegui cobrar 1.700 reais. ChatGPT, sem dúvida, é a IA mais acessível e conhecida. Provavelmente que é a primeira, assim, que comercialmente funcionou, então é, digamos, o padrão de mercado. E o legal é que depois da atualização desse gerador de imagens que tem dentro do ChatGPT para a versão 1.5, ele se tornou também uma das melhores geradoras de imagem. Quando a ferramenta da OpenAI, ela chamava DALL-E, se você é mais das antigas, você vai lembrar disso, ela não entregava criações de imagem com qualidade, o que deixou uma má fama para o ChatGPT, que infelizmente perdura até hoje, mas não seja preconceituoso, tá? A ferramenta ela evoluiu muito em realismo e principalmente em consistência. Você pode clicar aqui, ó, e anexar uma foto do seu produto e uma foto da sua modelo, ou uma foto sua, ou uma foto de alguém que você contratou. Não use fotos de personalidades, de pessoas famosas sem autorização delas, ok? E aí pedir aqui no prompt para fazer a pessoa segurando ou apresentando o seu produto. Olha só que massa, então pegou a minha modelo, pegou a foto da barrinha de cereal e fez a montagem perfeita, consistência e realismo perfeito, tanto no rosto da modelo quanto também no produto. E como essa ferramenta aqui no ChatGPT funciona em forma de conversa, o segredo ele tá no prompt. Então, se você souber pedir, o resultado vai ser incrível. A IA Leonardo, ou Leonardo AI, dizem ter sido adquirida pelo pessoal lá da empresa Canva há 1 ano. E ela é uma opção gratuita muito bacana e também muito flexível. Você pode criar uma conta gratuita, daí aqui em imagens, tá? E você consegue daí escolher entre vários modelos de geração de imagens. Você pode deixar no automático aqui, mas pode escolher também, ó, GPT 1.5, Seedream 4.5, Nano Banana Pro, Nano Banana normal, Flux 2.0, Ideogram e assim por diante. Ou seja, uma plataforma só, você tem acesso a diversos modelos, inclusive dá para gerar vídeos aqui dentro também. Outra coisa que eu gosto bastante nela é a opção de ver criações da comunidade, então onde você pode se inspirar para aprender a criar diferentes estilos de prompt. A versão gratuita, mesmo sendo limitada, ela compensa muito para você testar, ok? Dê uma olhada, como eu te falei, nessa biblioteca, nessas criações da comunidade, tem muita coisa bacana para você se inspirar lá. A IA Ideogram foi por muito tempo a única IA que escrevia sem erros no texto. Hoje, Nano Banana, o GPT 1.5 também erram muito pouco, dificilmente, na verdade, erram hoje em dia. Porém, Ideogram, por ter esse histórico de pioneirismo, ela é conhecida até hoje como a IA que escreve em imagens. Ela é ideal, por isso, para fazer logos, posters, capas, e-books, thumbs para o YouTube. E o bacana é que você recebe, olha só, 12 créditos diários para você testar ela gratuitamente. Olha quanta coisa bacana dá para fazer, principalmente coisas relacionadas à parte textual. Então, você pode ir lá criar uma conta gratuita, vale muito esses testes aí, 12 créditos diários, dá para você fazer aí coisas bem bacanas. Canva é uma ferramenta que todo mundo usa, mas Canva AI, ou seja, a inteligência artificial do Canva, parece que a galera meio que ignora, apesar de ser uma ferramenta muito poderosa para você criar imagens. Por exemplo, você vai no campo aqui e digita um prompt qualquer. Eu coloquei, crie uma imagem para um post de stories do Instagram de uma pizzaria que fará uma promoção no rodízio com 50% de desconto nessa sexta-feira para comemorar o seu aniversário. Eu posso deixar o modo design aqui habilitado e pedir para criar. Observe que eu não dei muitos detalhes. Eu poderia ter dito, eu quero que apareça uma pizza de calabresa, ou eu quero que apareça uma família jantando. Então, quanto mais específico você for no prompt, melhor. Aqui é um teste, a gente vai de forma bem genérica mesmo. Ele já vai abrir o assistente em forma de chat e começar a criar para você. Olha que massa literalmente, massa de pizza, né? Ele criou aqui 4 versões para mim. E melhor, não são versões como as versões, por exemplo, que o Gemini, Nano Banana Pro cria, ou versões como as outras IAs que eu te mostrei até então criam. São versões totalmente editáveis. Então eu posso clicar nela, por exemplo, e clicar aqui, ó, em usar o editor do
Canva e você vai ver que ela vai abrir como se fosse uma arte normal do Canva, ó, onde todos os objetos eles são editáveis. Eu posso trocar as imagens, posso trocar os textos, ou seja, uma ferramenta realmente muito boa e completa. O Canva ele é um ecossistema completo de criação de imagens, que tem um plano gratuito que qualquer pessoa que cria imagens ou precisaria criar imagens deveria pelo menos testar. E agora a cereja do bolo aqui desse vídeo. Você sabia que você pode treinar a IA com o seu próprio estilo? Tipo, você ensina a IA a criar imagens com a sua identidade visual, as cores da sua marca, o seu tipo de traço, os seus produtos. É como ter um clone seu trabalhando como designer. Massa, né? Mas isso aí é assunto para um próximo vídeo. Resumindo, para você criar imagens incríveis, você precisa ter primeiro clareza da ideia que você quer transmitir, depois escolher a IA certa para o estilo que você busca, te mostrei diversas aqui, e por fim, descrever as suas ideias em texto sem medo de testar, sem medo de ficar iterando diferentes alternativas. Criar imagem com IA não é uma trapaça, não é preguiça ou desvalorizar o trabalho humano, é inteligência, é democratizar a capacidade de criação. E agora que você está criando aí imagens incríveis, que tal levar o seu conteúdo para o próximo nível, tipo com vídeos profissionais? Esse é o tema do nosso próximo vídeo, as 3 IAs de criação de vídeo que vão te surpreender. Então clica no card que está aparecendo aqui do lado, também se inscreve no canal e tamo junto.